excelentíssimas autoridades presentes, prezados amigos da indústria imobiliária, ilustres convidados, caros representantes da imprensa, senhoras e senhores, muito obrigado à presença de cada um de vocês que está aqui hoje. Muito obrigado. Difícil encontrar palavras, como eu disse, que definem a emoção desse momento, e, ao mesmo tempo, é gratificante saber que conto com o apoio fundamental dos associados que deram seu voto de confiança, sonho de todo político. Eu tive 97% dos votos válidos, e também dos ex-presidentes, da diretoria, dos funcionários que fizeram essa festa maravilhosa, trabalhando nisso há alguns meses, e todo o apoio que a gente tem dentro da entidade, com 200 colaboradores, além dos 300 voluntários que, como eu, dedicam tempo. E, principalmente, a família, a minha família. Minha esposa, meus filhos, meu pai Renato, minha mãe Regina. Família que é a matriz da sociedade, onde é moldado o caráter de cada um de nós. Só posso agradecê-los pela criação que me deram, baseada em valores éticos, caráter, na exata noção de coletivismo, do associativismo. Eu lembro que minha primeira participação numa reunião de associação, eu tinha 11 anos, eu fui com meu pai. Desde sempre eu participo de entidades de classe. Valores esses que eu e a Isabel transmitimos aos nossos filhos para que eles possam respeitar a vida. Vida que é a essência, a razão de ser do Secov, do setor imobiliário. Nosso objetivo maior é o bem viver em todas as suas manifestações. E bem viver implica ofertar espaços adequados para se morar, trabalhar, para estudar, se divertir, para viajar, para prosperar. Isso vai além do parcelamento do solo, da construção de paredes, passa necessariamente pelo cuidado com o meio urbano, com a preservação dos recursos naturais. Implica enxergar décadas adiante, pensando nas condições de vida das gerações futuras. Estamos em um momento particularmente complexo da história do Brasil. Nossa maior preocupação é o futuro. O que foi feito desse país? De 2013 até hoje, os episódios que marcam nossa história são, no mínimo, estarrecedores. Os brasileiros foram assaltados por um esquema de corrupção de proporções inimagináveis. Assaltaram os nossos bancos, esvaziaram os cofres públicos, roubaram a nossa confiança, abalaram a nossa autoestima. Fomos seduzidos por um sonho de crescimento e desenvolvimento. Acreditamos. Afinal, as condições básicas estavam criadas por uma política econômica alicerçada em controle da inflação, estabilidade monetária, responsabilidade fiscal, previsibilidade. Não havia a menor suspeita de que esses pilares seriam irresponsavelmente demolidos, arruinando um gigante chamado Brasil. Sim, aquele gigante que vimos despertar acabou entorpecido com as boas notícias que diariamente mostravam que tudo ia muito bem. Como não comemorar o pleno emprego, a redução do IPI para que a população pudesse comprar geladeira, fogão, automóvel e mesmo imóvel, porque os materiais de construção também foram agraciados. Fomos ingênuos, talvez até enganados. Devíamos ter suspeitado que não há gentileza que se sustente usando o chapéu alheio. No caso, o nosso chapéu. Afinal, foi o patrimônio de todos nós que sustentou essa felicidade passageira. Basta ver o que aconteceu com a Petrobras. Isso para dar apenas um exemplo. Muitos programas fracassaram por falta de recursos. PAC, Pronatec, Ciência Sem Fronteiras, Brasil Pátria Educadora e, dentre outros, o Minha Casa Minha Vida, conquista da sociedade que nós, do Secov, trabalhamos muito para construir. E nós estamos tentando preservar. Demoramos 21 anos para restaurar a democracia no Brasil. E por 20 anos conseguimos manter a estabilidade da moeda nacional.
Hoje, aqui estamos nós, do sonho ao pesadelo, em apenas 13 anos. A musculatura do Brasil enfraqueceu. Ela depende dos investimentos em infraestrutura e da pujança da indústria, que já foi sucateada. O metabolismo do Brasil adoeceu. Ele depende de planejamento e políticas governamentais consistentes, voltadas ao interesse público, que foi desprezado. Em todos os segmentos, identificamos uma espécie de processo de falência. A área da saúde continua caótica. Faltam médicos. Os cubanos acharam melhor ir embora. Faltam equipamentos. Remédios e vacinas desaparecem. E não raro, muitos são descartados, pois o prazo de validade venceu, como vimos recentemente num outro estado daqui do Brasil. Nesse continente tropical chamado Brasil, imaginávamos que jamais voltaríamos a 1903, quando Oswaldo Cruz combateu a febre amarela, transmitida ao homem por mosquitos, como Aedes aegypti, o mesmo Aedes da dengue e da zika, apontada como responsável por uma legião de bebês com microcefalia. Bebês que, se sobreviverem, talvez não tenham um sistema de saúde que possam amparar a eles e aos seus pais. Então, somos obrigados a reconhecer que educação e cultura têm tudo a ver com esse processo. Um povo educado não acumula lixo, cuida da higiene, dentro e fora de casa. Então, voltamos a bater na tecla da falta de investimentos em um sistema de educação eficaz, em saneamento básico e moradia digna. Temos gerações de brasileiros hoje que se acostumaram a viver em barracos, na beira de córregos, esgotos a céu aberto, vizinhos de lixões. Gerações que não aprenderam na escola, que se adaptaram ao meio indigno, como se isso fosse aceitável. Mas não é. É absurdo, é desumano. Falta de gestão, não falta de dinheiro. De 2005 a 2015, recolhemos em impostos nada menos que 13 trilhões de reais. 13 trilhões de reais. E ainda somos ameaçados com a volta da CPMF. Uma afronta aos cidadãos. Quem olha de fora vê que o Brasil é rico, e muito rico, pois suporta a maior taxa de juros do mundo, uma absurda carga tributária e a enorme e pesada mão do Estado. O intervencionismo estatal de nossos dias extrapolou os limites, tem suprimido a livre iniciativa. Não queremos ser uma Venezuela. Nem o povo venezuelano merece o governo que tem. Está evidente que fomos colocados na direção errada. Estamos na contramão do que fizeram os países que se desenvolveram. Ficamos reféns de ideologias. Senhoras e senhores, a turbulência econômica atual é fruto de uma crise política sem precedentes, de uma crise ética que jamais poderemos perdoar. Corrupção é falta de ética, corrupção é falta de integridade. Não há outra saída. Ou curamos, ou punimos esses males. E enquanto a cura não vem, cada brasileiro que preza a decência só pode apoiar os operadores da justiça, na apuração e na punição de corruptos e corruptores. Neles depositamos a esperança do indispensável saneamento moral do país, a esperança do fim da impunidade pela legalidade. Cada brasileiro que trabalha honestamente deve apoiar os veículos de comunicação, a imprensa livre que traz informações à sociedade que vivia feliz e enganada e simplesmente ignorava. Caros amigos, naturalmente, muitos dos presentes devem estranhar o fato de, até agora, essa mensagem não focalizar temas específicos da atividade imobiliária, representada há 70 anos pelo Secov São Paulo. Não falar das grandes metas traçadas para cada segmento que abrigamos, ou dos inúmeros problemas que enfrentamos, como licenciamento, dificuldade no licenciamento, falta de financiamento, legislações equivocadas, extratos,
questionamento no pagamento de taxa de corretagem. Também por nada temos falado ainda sobre as soluções, como elaboração de novos marcos regulatórios, fortalecimento do compliance nas empresas e criação de um canal de denúncias para casos de concussão. Estamos implantando isso no Secov. Novos tipos de funding e de outras formas de autorregulamentação, como já desenvolvido para a área de administração de condomínios. A razão é simples. Sem resolver a crise política, não se resolve a crise econômica. Somente com a superação da crise econômica poderemos consertar os problemas que atingem o nosso mercado. E consertando o nosso mercado, teremos condições de continuar contribuindo para o crescimento sustentado do Brasil. Diante disto, um de nossos focos principais será a atuação política. O Secov é uma entidade política, apartidária, mas descobri nesses últimos dias que a gente tem sim um partido muito bem definido. O partido do Secov se chama Brasil. Um partido de 205 milhões de brasileiros. E a nossa meta é intensificar nosso protagonismo nas questões setoriais, mas também nas questões nacionais. É ser a voz das mais de 80 mil empresas que representamos em todo o estado de São Paulo e que não podem simplesmente fechar as portas. Nos últimos 2 anos, foram eliminados 313 mil postos de trabalho no setor imobiliário. 500 vagas por dia. Eu não fiz a conta, mas enquanto nós estamos aqui, talvez algumas pessoas estão perdendo o emprego nesse momento, na média. A construção civil desativou 650 mil empregos formais. Nesse ritmo, a taxa de desemprego no Brasil deve superar os 10% previstos para 2016. No ano passado, a população desocupada chegou a 9 milhões de pessoas. Portanto, trabalhar politicamente é trabalhar nacional e setorialmente. Isso significa intensificar o posicionamento público sobre o que julgamos essencial para resgatar o Brasil. Queremos um ajuste fiscal para valer. Medidas que não se submetam a barganhas parlamentares. Queremos um combate à corrupção para valer. Sem remendos, sem jeitinhos. Precisamos revogar a lei de Gerson. Queremos o dinheiro público empregado em prol do interesse público. Orçamento feito, orçamento cumprido. Sem pedaladas. Sem superfaturamentos. Chega de artificialismos. Não podemos aceitar um governo que assume o país já prevendo o déficit fiscal, que vai gastar mais do que arrecada. As consequências econômicas dessa condição são dramáticas. Juros altos, que elevam a dívida pública, sufocam o setor produtivo. Aumentam o desemprego e o sofrimento da população. Dívida pública que cada vez mais impagável potencializa o risco de calote e leva o Brasil, como levou, a perder o grau de investimento. Fomos rebaixados pelas 3 agências que fazem classificação de risco. Mais de uma vez em uma delas. Não temos perspectivas, previsibilidade, expectativas. Estamos vivendo a tempestade perfeita. Como disse o historiador e crítico político Leandro Carnal, na atual situação, pagar mais impostos para o governo é o mesmo que aumentar a mesada de um filho que gasta com drogas. Como disse também Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, o dinheiro que sai dos nossos bolsos. A classe empresarial não pode mais se omitir. E eu vou repetir essa frase. A classe empresarial não pode mais se omitir. Queremos menos burocracia e o fim da insegurança jurídica.
cuja consequência é a desordem social, a precariedade dos negócios e a ausência de investimentos. Contratos precisam ser respeitados. As leis não podem mais retroagir. O Estado não pode ficar mudando regras a toda hora. A estabilidade das normas é condição essencial para o desenvolvimento econômico e para o emprego. Queremos o direito de propriedade respeitado. É constitucional, é democrático. Chega de tornar relativo o que é absoluto. A violação do direito de propriedade é a antessala de um ataque generalizado à liberdade de escolha. É a base da instabilidade social. Queremos menos Estado, mais livre iniciativa. Outro princípio constitucional norteador de nossa vida econômica e responsável pela formação de sociedades mais justas e desenvolvidas. A sociedade está cansada de um Estado que parece ser um fim em si mesmo, e não um ente a serviço da população. Chega de desperdícios de tempo, de dinheiro, de competitividade. Queremos garantir o Estado de Direito, a democracia, o respeito aos cidadãos. Chega de negligenciar valores em troca de favores. Precisamos de diretrizes concretas para o país, uma visão de futuro, planos para além da duração de mandatos, planos de nação. Chega de surpresas com inflação, juros ou recessão. Queremos recuperar a dignidade e o orgulho de viver num país maravilhoso. Chega de sangrar seu potencial. Não aceitamos mais vampiros em nossas veias. Queremos isto e muito mais. Faremos isto e muito mais, pelo diálogo transparente, com honestidade de propósitos, com propostas concretas. Estendemos as nossas mãos aos governantes e aos parlamentares. Não somos adversários. Somos pessoas empenhadas em ajudar o país. Precisamos de um processo de pacificação e de união, como disse o nosso vice-presidente. Estendemos as nossas mãos a todas as entidades de classe, às organizações não governamentais, aos institutos de pesquisa e de ensino, aos magistrados, aos formadores de opinião, enfim, ao conjunto da sociedade. Somente com a união, com uma diretriz comum, é que teremos condições de iniciar e conduzir o inadiável processo de recuperação daquele verdadeiro Brasil. O Brasil que trabalha, o Brasil que produz e compartilha, que gera renda, que oferece oportunidades, que retém talentos, que sonha grande e alto. Tão grande quanto o seu tamanho, tão alto que os olhos não podem alcançar, mas que o coração sabe, o futuro está lá. Estamos seguindo ao seu encontro, com ética, seriedade e responsabilidade. Esta, senhores, é a maior proposta da nova diretoria do Secov São Paulo para o biênio 2016 a 2018. Uma agenda de ideais, que iremos cumprir com o apoio de todos aqueles que, como nós, trabalham para o bem da nação. Temos força, fé, vontade e coragem para assumir as rédeas do nosso destino. Tenho certeza que venceremos mais essa turbulência. E quando o mar se acalmar e o céu ficar claro, o setor imobiliário, representado pelo Secov São Paulo, estará pronto para colaborar com o crescimento sustentado
desse nosso tão amado Brasil. Muito obrigado.